Começa agora mais um Chá das Quatro e hoje falando sobre um assunto importantíssimo: saúde mental feminina. Então não saia daí, já estamos no ar. Para falar desse assunto hoje no estúdio, Priscila e Isa, nossas queridas apresentadoras do chá. Bem-vindas, meninas. Obrigada. Hoje a gente está falando, que bom que a gente está aqui, viu, Helena? Porque esse assunto interessa a todos nós. Interessa a todos nós, gente. Saúde mental, fundamental. Não é à toa que rimou. Saúde mental, fundamental. Vamos conhecer a quarta integrante do Chá das Quatro de hoje? Marjorie Novaes é médica psiquiatra. Atua como professora do Internato de Saúde Mental da Faculdade de Medicina. Médica voluntária do SINMG, Cuidado Integral do Missionário, atendendo missionários no Brasil e no exterior. Antes de se especializar em psiquiatria, trabalhou 2 anos na atenção básica à saúde, com pós-graduação em Medicina de Família e Comunidade. Marjorie é cristã e apaixonada por cuidar de pessoas e servir a Deus com o exercício da psiquiatria. Seja bem-vinda, Marjorie. Muito obrigada. Muito bom ter você aqui com a gente para falar desse assunto. Tem o doutor Ismael Sobrinho, há uns anos atrás, ele estava dando uma palestra na Lagoinha e ele falou, com todas as letras, falou assim, olha, se o seu filho está indeciso sobre a decisão, fala para ele para fazer medicina com especialização em psiquiatria. Porque os tempos vindouros vão demandar. E olha que a gente não tinha entrado na pandemia. Uhum. E na pandemia, os psicólogos e psiquiatras já diziam que a gente ia ter um boom de necessidade, uma demanda da necessidade da saúde mental, né? E a gente está vendo isso hoje. Muitas pessoas, às vezes as pessoas estão assistindo, eu não tenho problema nenhum com saúde mental. Né? Gente, de alguma forma, essa pandemia, de alguma forma, ela nos afetou. Sim. A todos nós. Todos nós estamos vivendo a reverberação de um tempo de reclusão, um tempo em que muitos de nós perdemos pessoas queridas, um tempo de mudança, né, de paradigmas, de pensamento, de modo de vida, de valores. Tudo sofreu um abalo e algumas coisas tiveram que se reorganizar e outras ainda estão se reorganizando. Como é que a gente pode saber, Marjorie, que a gente está com uma demanda a mais na nossa saúde mental? É inevitável a gente saber, puxa vida, depois da pandemia eu me sinto mais pressionada, eu me sinto mais entristecida, às vezes eu me pego triste sem ter um motivo, mas tem gente que está realmente na beirada de um surto, de um episódio. Como é que a gente pode identificar isso? Eu estou prestes a ter um episódio sério, porque as pessoas entram, por exemplo, no borderline, por exemplo, e fala assim, não, mas aconteceu de repente. Não aconteceu de repente. Os sinais vão sendo emitidos e a gente vai ignorando os sinais. Como é que a gente pode perceber que a nossa saúde mental pode estar ameaçada? Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, falando de um tema que eu gosto muito, que é a saúde mental, né? E principalmente a saúde mental da mulher, né? Eu acredito que, né, o nosso corpo ele vai dando assim, vários sinais, né? Quando a gente começa a perceber que a gente está saindo da nossa normalidade, já é um sinal. O que seria isso? Quando eu começo, por exemplo, a ter dificuldade para pegar no sono, quando o meu sono já não é aquele sono que eu durmo a noite toda e acordo descansada, parece que eu acordo e não dormi nada. Ou então eu começo a acordar no meio da noite, quando eu tenho alteração do apetite, quando eu começo a sentir, por exemplo, às vezes você está muito ansioso, muito tenso, começa a ter dores musculares com frequência. Uma pergunta, essa alteração de apetite é tanto para mais quanto para menos? Tanto para mais quanto para menos. Falta de apetite ou muito apetite? Isso. Tem pessoas, por exemplo, que ficam em períodos de maior ansiedade, elas não comem nada.
acabam até perdendo peso. Gente, quem dera. Né? A gente perde a fome, eu como como se não houvesse amanhã. E já outras pessoas comem para mais, né? Como se fosse uma válvula de escape mesmo, né? Então, quanto mais ansioso ou quanto mais para baixo, quanto mais sobrecarregado, ele vai querer recompensar aquele cansaço, aquela sobrecarga na comida, né? Na comida, nas redes sociais e outras coisas que nos dão prazer, né? Então, a gente vê disfunção, por exemplo, na nossa família, quando a gente começa a perder a paciência dentro de casa, muitas vezes, né? O esposo com a esposa, ou então a mãe com os filhos, era aquela mãe que tinha paciência com as crianças e tudo começa a estourar. Ou o pai que era tranquilo começa a perder a calma. Pessoas que às vezes não fazem um abuso de substâncias, começam, de certa forma, a aumentar o consumo de substância. Então, gente que começa, são sinais. Gente que começa a beber. Sim. Né? Por exemplo, antes eu tomava uma taça de vinho, agora uma só não me satisfaz, eu preciso de mais. Exatamente. Uma vez eu ouvi uma frase que diz: todo excesso oculta alguma falta. Boa, ótimo. Né? Então, esses são sinais de que a gente pode estar adoecendo mentalmente, é isso? Sim. E também perceber, né, que quando, por exemplo, as pessoas que convivem conosco, elas vão nos dar um toque. Vão falar: ô fulana, eu tô te achando mais para baixo, eu tô te achando... Ou então, tô te vendo sempre cansada, né? Você tá com um semblante mais cansado. Ou às vezes a pessoa, né, começa a se isolar, não quer sair mais de casa. E então, normalmente, o núcleo familiar ou os amigos próximos ou alguém até do trabalho, normalmente percebe e te dá um toque, né? E às vezes nós somos resistentes, né, em aceitar a ajuda, em aceitar a opinião de alguém, né, e falar: por que você não procura uma ajuda? Eu tô te achando diferente, né, nesse aspecto, etc. E então o adoecimento mental ele vai se estabelecer quando eu tenho uma alteração na minha funcionalidade, ou seja, eu vou ter um prejuízo. Se eu faço faculdade, eu tenho um prejuízo na faculdade. Se eu trabalho fora, provavelmente meu desempenho no trabalho não vai estar muito legal de alguma forma. Muitas vezes a pessoa que está ali sobrecarregada ou com um quadro, né, de ansiedade, depressão, que seja, ou insônia, às vezes vai chegar atrasado no trabalho, começar a faltar ao trabalho. É um sinal de alerta. Entendi. Então, tem que a gente vê, assim, a saúde mental como um todo, né? Então, quando aquilo começa a influenciar a sua funcionalidade, você começa a ter prejuízos em várias áreas da sua vida, né? Social, familiar, no trabalho, etc. Aí, sim, a gente começa a ficar preocupado, né? E aí a gente percebe que provavelmente ali já está se estabelecendo um transtorno. Quando a gente, então, percebe um ou mais desses sinais que você pontuou para a gente, né? Uma alteração nas reações, no apetite, no sono, na vida social, às vezes tem uma tendência de se isolar, né? Não quero ver gente, não quero estar com ninguém, quero ficar só, essa sensação de querer ficar se isolando e tudo. Esses são sintomas. Sim. E você acha que o que impede, porque muita gente está sentindo esses sintomas, está vendo o que está acontecendo, ignora os sinais e só vão procurar um profissional da saúde mental depois que estourou a bomba. Aconteceu uma coisa radical, um surto, aí a família se atenta. Você acha que esse adiamento de buscar para um profissional ainda é preconceito? Vocês acham, gente, de uma forma geral? Vocês acham que a gente ainda lida com preconceito? Mesmo a gente falando bastante sobre... É tão óbvio para mim, se eu estou com uma disritmia cardíaca, o meu coração está disparando, ou eu sinto uma sensação de que tem um aperto no peito, imediatamente eu vou marcar uma consulta no cardiologista. Exatamente. Se eu tenho uma dor, né, que insiste ali no meu tornozelo, vou marcar um ortopedista para dar uma olhada no que está acontecendo. Agora, com a saúde mental... As pessoas tratam como se fosse outra coisa, ou espiritualiza uma coisa que é física, né? Ok, eu como cristã,
eu entendo que as doenças, o adoentamento mental, emocional, ele pode ser uma brecha, vamos dizer assim, para que o mal se aproveite daquilo, né? Então, pensamentos suicidas e tudo se instalam por causa de uma vulnerabilidade mental. Mas as pessoas, elas tendem a hiper-espiritualizar algo que é físico. Às vezes estão faltando substâncias fundamentais no cérebro. Precisa de um acompanhamento psicológico se você não está conseguindo lidar com perdas, lidar com danos emocionais, abandono, traição, tantas coisas que podem nos afligir. E eu enxergo claramente, Marjorie, Deus equipou a ciência, Deus deu sabedoria ao homem, porque Ele sabe das encrencas que a gente ia se meter, gente, como seres humanos. Então, Ele mesmo já proveu o escape através dos profissionais de saúde. Mas, embora isso esteja sendo muito falado ultimamente, e a gente, inclusive, começou a vivenciar os extremos, né? Suicídios de pastores e tudo. Então, a gente viu gente séria tirando a própria vida, gente que ama Jesus tirando a própria vida. E a gente, peraí, vamos reavaliar. A gente tem que aprender com alguma coisa, né? Mas, ainda assim, a gente está esbarrando no preconceito ainda. Eu acho que ainda é a falta de... A gente fala muito, mas ainda falta informação, ainda falta chegar... Quando a gente fala muito, às vezes a gente está aqui no nosso contexto, a Helena também viaja muito, tem igrejas que têm acesso a mais informação, tem uma abertura maior para isso, né? Mas é interessante a gente pensar que eu estou falando aqui para pessoas cristãs, a maioria das pessoas, dos cristãos, não estão nas grandes igrejas, eles estão nas pequenas comunidades locais ali espalhadas, que são dezenas de milhares. Cidades pequenas, né? Então, às vezes... falta ainda chegar nessa ponta, nessas informações, porque por muitos anos isso realmente foi colocado na conta do diabo, né? Esse tipo de coisa foi colocado na conta do diabo. Então, continua sendo, por ainda boa parte dos cristãos, e a gente realmente precisa falar. Que bom que a gente está fazendo esse programa, né? Que bom que a gente está falando sobre isso, para chegar aonde puder chegar. E o preconceito, ele existe, eu acho que por tudo isso que a Helena falou, por isso que eu estou falando também. E uma coisa também que a gente pode pensar a gente não se olha muitas vezes, a gente não olha para si. A gente demora para olhar para a gente mesmo, sabe? Principalmente quando a gente vai falar dessa saúde mental da mulher, porque uma mulher, normalmente, a gente se coloca sempre em último lugar. E aí entra duas coisas que eu acho que é bem típico de mulher também. Uma é essa mulher que é a Mulher Maravilha, né? Ela dá conta do marido, dá conta do filho, ou às vezes ela não é casada não, mas às vezes ela é a filha que dá conta da mãe, dá conta da avó. Eu conheço muitas mulheres que não são casadas, mas são arrimos de família. E que dão conta de toda a estrutura da casa, é o homem da casa ali, né? Então, essa mulher que não tem nem tempo para ficar ruim. Fisicamente, nem psicologicamente. Então, a gente sempre acha que a gente dá conta dos outros, a gente vai dar conta dos nossos. E tem um outro caso que eu acho também, que eu acho que tem um grupo também de mulheres que se vitimiza muito em cima de algumas situações. E aí também não quer procurar porque também não quer resolver. Então, eu acho que a gente tem, que são os extremos aqui, né? Então, tem o extremo do não cuidado, da religiosidade. Então, assim, eu não vou por causa disso. E tem o extremo da pessoa que gosta de ficar naquele lugar. Assim, porque ela tem atenção. Isso, fica naquele lugar ali, e aí ela utiliza daquilo, porque eu estou sobrecarregada, porque eu estou cansada. Ela não quer resolver um problema que ela está vivenciando. Ela quer ficar naquele lugar com aquele peso todo, porque assim ela tem a atenção, às vezes, né, de quem está perto, né? Então, eu acho que são uns lugares bem, bem extremos que às vezes a gente tem também. E se a gente pensar também, até essa pessoa que tem toda essa questão de se colocar no lugar, talvez, de vítima, né? De estar sempre sobrecarregado, sempre reclamando. Essa pessoa provavelmente também tem um sofrimento, tem uma origem para isso também. Se a gente for investigar a fundo, provavelmente essa pessoa também teve ali talvez uma falta de atenção ali na infância, no desenvolvimento dela, não teve sentimentos dela validados. E ela cresceu talvez com uma imaturidade ali nas emoções
E talvez a única forma que ela tenha de receber o afeto é por meio de mostrar mesmo que necessita dele, né? Tipo assim, de chamar atenção de alguma forma. Então, até a própria, vamos dizer assim, a própria valorização do adoecimento é uma forma de doença também. Entendi. Vamos colocar uma outra conversa nessa mulher? Vamos colocar uma outra mulher nessa conversa, gente? Vamos falar com a psicóloga Raine Haro. Ei, Raine. Olá! Tudo bem, querida? Tudo bem? Muito feliz de estar aqui com vocês. Nossa. Muito grata por essa oportunidade. Nós também. Você está ouvindo nossa conversa, não está, Raine? Estou ouvindo. Bom, a gente está falando aqui dessa necessidade que a gente tem de entender os sinais que a gente está vivendo. Uma vez que a gente percebe que a gente está percebendo, uma vez que a gente percebe os sinais desse adoentamento emocional, mental, através disso que a Marjorie falou pra gente, né? A gente viu que tem alterações no sono, alterações no humor, alterações no apetite e tal. Qual que é a primeira decisão que a gente tem que tomar? Procurar um psicólogo ou um psiquiatra? Acredito, né, que é muito importante qualquer tipo de ajuda nessa questão, né? Tanto o psicólogo como o psiquiatra, ele vai saber te orientar para ter os cuidados adequados com a saúde mental. Na verdade, também eu acabo sugerindo, né, dependendo do caso, para muitos pacientes que tenham uma procura primeiramente pelo psicólogo também, para entender de fato essa questão, como que está a saúde mental, se necessariamente precisa ali já de uma medicação, ou se muitas vezes no processo terapêutico já consegue solucionar algumas das questões. E às vezes não, às vezes realmente nas primeiras sessões da terapia, nós como psicólogos já percebemos que o paciente tem ali uma dificuldade, uma disfuncionalidade, então é importante sim, depois, né, ter esse encaminhamento para o psiquiatra, para que também haja um atendimento, né, um tratamento direcionado a isso. Mas acredito, né, que a primeiro momento, né, quando a pessoa está muito sem opções, às vezes, em alguns momentos, talvez qualquer um dos dois profissionais que ela encontrar que cuide dessa saúde mental já vai conseguir dar um bom direcionamento para ela. Pode falar, Isa. Não, eu só queria perguntar, esse auxílio profissional, a gente sabe que existem tempos para que esse acompanhamento exista. Mas tem pessoas que realmente estendem por muito tempo esse acompanhamento. Existe um momento onde o remédio já não é mais bom, onde um acompanhamento de um psicólogo ou de um psiquiatra, ele também não é mais saudável? Entende onde eu quero chegar? Entendo. Isso depende muito de caso para caso, né? Por quê? Porque às vezes a gente observa que tem alguns pacientes que em algumas situações eles ancoram no psicólogo, né? Tomadas de decisões, dependência. Por quê? Porque as pessoas também projetam na relação do psicólogo questões delas pessoais e até transferenciais com outras pessoas que elas vivem no dia a dia. Então, isso tem que ser avaliado de cada caso. Claro, a terapia é muito importante, vai de cada abordagem, né? Tem algumas abordagens dentro da psicologia que você normalmente vai para solucionar ali uma questão, problema. Então, até o psicólogo, às vezes, ele vai traçar um caminho com você, com uma quantidade de sessão, e aí, de repente, ele vai sentindo ali que você já está mais confiante, mais seguro diante daquele problema, e aí ele vai pensando numa possível alta. Mas tem outras abordagens, né, como a que eu atuo, que no caso é a psicanálise, a gente já não enxerga o sintoma apenas como um problema. Então, a gente vai entender o que está por trás daquele sintoma, né, que são muitas questões, às vezes,
envolvidas com a nossa infância, com a nossa história, com a nossa trajetória, e com isso requer um tempo de terapia um pouco maior, né? E aí a gente encontra também pacientes que eles encontram na terapia aquele momento que não é só para resolver problemas, que não é só para resolver ali algum transtorno psicológico, não. Eles encontram ali mesmo como um momento de autoconhecimento, um momento que eles se sentem à vontade de ter alguém para ouvir, alguém para poder acolher, né, sem julgamento. Então, isso vai muito de caso para caso, né? Mas quando a gente vê que, às vezes, a terapia pode estar trazendo ali uma âncora que pode estar prejudicando aquele paciente, é algo que precisa ser conversado dentro do processo terapêutico para ajudá-lo a entender isso. Perfeito. Raine, muito obrigada pela sua participação. Foi esclarecedor para a gente e a gente espera que você continue sendo uma ferramenta de Deus aí para ajudar muitas pessoas. Tá bom, querida? Amém. Muito obrigada. Eu que agradeço. Beijo para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O Marjorie, é importante, porque pela fala da Raine, a gente também percebe que, e pela minha própria vivência, eu já vi que o psicólogo, ele sempre trabalha em parceria, quando ele vê a necessidade do uso de um medicamento, ele passa a trabalhar em parceria com o psiquiatra, Sim. que é quem tem a competência para indicar o medicamento, né? Vamos parar, gente, de demonizar o remédio também, ok? Para de demonizar o remédio, porque se o médico mandar você tomar remédio para desritmia, você vai tomar. Então, para de demonizar. Agora, é claro que tem o seu tempo de necessidade, tem o jeito certo de fazer o desmame, não para de qualquer jeito, não pode usar, em determinados casos, não convém usar durante longos períodos, né? Alguns remédios têm que sofrer adaptação, né? Às vezes um não está funcionando, então vamos testar outro. Não é assim que funciona? Sim, exatamente. Pois é. Então, gente, você que está nos ouvindo, eu quero dar para vocês o meu testemunho pessoal. Houve um tempo na minha vida, eu sempre fui uma mulher que ora, desde que eu tive meu encontro com o Senhor, tive uma experiência de novo nascimento, de transformação e cura diante de Deus. Eu sempre tive uma vida de constância na presença de Deus, de estar envolvida num relacionamento com o Senhor. Então, eu sempre pautei a minha vida pela oração, pela leitura da palavra, pela frequência na igreja, pela comunhão com a igreja do Senhor, seja a minha própria igreja, seja a igreja do Senhor por onde eu vou ministrando. Mas houve um momento na minha vida em que eu estava orando, estava jejuando, estava lendo a Bíblia e eu adoeci. Então, assim, eu estava vivendo um baque emocional muito grande de um conflito familiar. Aquilo começou a me afetar desse jeito e eu comecei a perceber isso. O meu sono não era mais o mesmo, o meu apetite não era mais o mesmo. Eu tinha episódios de ira ou de choro. Eu estava bem, assim, de repente eu começava a cair num choro, uma tristeza profunda, né? E aí o meu marido pontuou. Por isso que você falou, é importante a família. Às vezes tem coisas que a gente quer negar, mas a família percebe. Meu marido falou, meu bem, você não está bem. Você não é assim, você é uma pessoa alegre, expansiva. Você tem os seus episódios de tristeza, mas daqui a pouco tudo vira. E não está sendo assim. Então nós fomos procurar um médico. Comecei a fazer terapia, eu faço até hoje, né? E teve um momento, gente, que teve que entrar o remédio, entendeu? Graças a Deus, porque entrou o remédio. Então, muitas vezes, fala assim, nossa, tá tomando remédio porque não ora. Tá tomando remédio porque não jejua. Tá tomando remédio porque não crê em Deus. Eu posso testemunhar que não, eu estava fazendo tudo isso. Eu estava vivendo um relacionamento com Deus. É diante dele que eu derramava as minhas dores. Mas graças a Deus que teve gente perto de mim para falar assim, Helena, vamos procurar uma ajuda médica? Graças a Deus, usei o remédio por cerca de 9 meses, melhorei, fiquei bem, foi desmamando aos poucos, diminuindo aos poucos. Estou livre do remédio há anos, não precisei de voltar a tomar o remédio, resolveu. Algumas pessoas não vão resolver. Eu conheci uma menina que é uma menina de Deus, mas ela tem uma depressão crônica, entendeu? O organismo dela não produz uma substância que ela precisa produzir, então ela tem que tomar essa substância, que não é propriamente um antidepressivo, entendeu? Mas, ou seja, ela precisa de um suporte medicamentoso.
Aí ela teve um rompante de fé e largou os remédios. Quase que cortou os pulsos. Nossa. Entendeu? Ela entrou num desespero tão grande. Aí ela falou assim, mas que tolice. Deus colocou um médico na minha vida, cristão, sábio, que me orienta. Deus colocou a ciência a meu serviço, né? Eu oro para que Ele me cure. Eu oro para que o Senhor me cure, porque Ele é capaz de me curar. Mas Ele pode me curar instantaneamente ou Ele pode me curar através da medicina. Sim. Então, gente, vamos parar de demonizar o que Deus nos deixou como ferramenta. Toda a sabedoria que vem para o homem, para a ciência, não se enganem. Todo dom perfeito vem do Pai das luzes. É o que a Bíblia diz. Todo conhecimento humano, Deus é que dá capacidade aos médicos, né? E talvez a gente precise hoje dos remédios, não sei, porque nossa fé é rasa, não sei. O fato é que Deus proveu o nosso escape. Então, pare de demonizar. Para mim foi uma grande bênção, me tirou de um poço realmente de angústia, de dor. E até hoje eu faço terapia, acho que vou fazer ainda por um bom tempo, que é entre esse processo de autoconhecimento. Porque a gente está sendo ferido o tempo inteiro. O tempo inteiro você tem que lidar com a dor. A dor de ontem eu já venci, mas agora eu tenho que vencer a dor de hoje. Então, não vamos negar isso. A gente vai para um rápido intervalo enquanto eu deixo vocês pensando sobre isso e vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares, tá bem? A gente já volta, não sai daí. Estamos de volta no nosso Chá das Quatro, hoje falando sobre saúde mental feminina. E a gente estava nos bastidores aqui, no intervalo, conversando entre a gente, e a Isa levantou uma bola muito necessária. Que tipo de profissionais procurar num momento como esse? Porque nós chegamos a um acordo que a depressão, por exemplo, é um problema mental e emocional que pode surgir. Né? Apenas um. Tem tantos outros transtornos que podem se impor sobre nós. Sim. Mas a depressão é algo muito recorrente nos nossos dias, né? Então, ok, a gente chegou à conclusão seguinte, que a depressão é uma doença onde... Gente, eu já falei isso aqui no primeiro bloco, vou repetir. O diabo é um inimigo baixo. Ele te golpeia onde você é frágil. Então, se você está vulnerável emocionalmente, mentalmente, é aí que ele vai te sugerir. Então, não foi quando a pessoa está depressiva, não é o diabo que está adoecendo ela, não. Mas ele é um oportunista, um parasita que se apropria de um momento de vulnerabilidade e sugere autoextermínio, por exemplo, né? Agora, também a gente precisa de se cercar do profissional certo. Porque se a gente cair nas mãos de um profissional de saúde mental que pensa de uma maneira muito destoante ou que é de uma outra escola ou de uma outra ideologia, a coisa pode ferver. O que vocês falam sobre isso? Deixa a psiquiatra falar. Fala, Marjorie. Bom, em relação ao profissional, eu acredito que qualquer profissional, né, que trabalhe com excelência, ele vai fazer o melhor, independente da ideologia que ele siga, A ou B. Né? Nós temos que ser profissionais éticos. E éticos. Né? A gente não vai, vamos dizer assim, julgar, né, seja a fé da pessoa, a crença, né, o que ela, independente do que a pessoa siga. Mas muitas vezes aquela pessoa ela tem uma questão relacionada à fé. E pode ser que um profissional que por exemplo, tenha a mesma crença de fé, ele vai entender um pouco mais sobre aquilo que a pessoa está vivendo. Entendi. Né? E pode ser também que a pessoa tenha um quadro, vamos dizer assim, mais grave, até em relação à fé, que as pessoas dentro da comunidade de fé veem aquilo como uma pessoa super espiritual, né? Aquela pessoa que de repente começou a acordar nas madrugadas, orando muito, às vezes entregando revelações. Às vezes aquela pessoa está num episódio, vamos dizer assim, do transtorno bipolar em mania, que virou um profeta e, na verdade, ela está doente. Ela está espiritualizando uma doença. Na verdade, aquele episódio fez com que aquilo que ela já cria se superdimensione. Entendi. E deixe de ser uma coisa saudável. Por quê? Ela não está dormindo, a casa dela está uma bagunça, ela está brigando com todo mundo em casa, mas na igreja ela está super espiritual. Olha que interessante isso. Isso pode acontecer. Então, né, pensando nisso que você falou,
talvez um profissional cristão tenha um pouco mais de sensibilidade para entender essa questão também, né? De ver que existe também uma linha tênue entre a fé, entre o adoecimento, né? Porque eu falo que a nossa saúde mental, ela tem que estar em equilíbrio com as outras partes, né, da nossa vida. Então, eu tenho que estar bem com a minha saúde física, né, com a minha saúde mental, eu tenho que estar bem com a minha saúde espiritual, né? Vamos pensar como se fosse um tripé. Se uma dessas perninhas estiver Fora do lugar, eu vou mancar, eu vou ficar instável. Então, quando que a gente pode perceber que uma pessoa que é muito espiritual, por exemplo, pode estar adoecida? Se ela começa a negligenciar as outras partes da vida dela. Perfeito. Perfeito. Vocês Perfeito, concordam? isso, concordo plenamente. Sim, sim. Então, isso também é uma boa identificação, né? E sobre, né, o assunto inicial, eu acho que é extremamente importante a gente pensar sobre isso mesmo, porque assim, qual que é a diferença às vezes, nem sempre, mas às vezes, de um médico, por exemplo, que vai olhar seu rim e de um médico que vai te orientar na condução dos seus pensamentos, né, de outras questões. Tem questões físicas também, mas às vezes, para quem está sendo tratado, é muito subjetivo. Sim. Se eu estou com uma dor no joelho, eu vou fazer um exame e vou ver alguma coisa ali. Então, para mim, às vezes, aquilo fica um pouco mais palpável para eu conseguir até lidar com os diagnósticos que eu for recebendo. O subjetivo, às vezes, fica um pouco difícil para a gente entender. Então, se eu confio muito naquele profissional e ele fala que talvez o que eu tenho é A, então eu vou achar que eu tenho A mesmo. A gente, se um profissional, eu imagino, né, que se um profissional ele é extremamente profissional, ele vai querer saber qual é a sua crença e vai te orientar dentro da sua crença. Contudo, a gente sabe que hoje, no tempo que a gente vive, tem tantas divergências de pensamento que eu, como pastora, por exemplo, já sentei em mesas para atendimentos que a minha análise espiritual não era que o casamento estava ruim por questões reais, mas por falta de comunicação e tudo. Mas um outro profissional, a análise você não estava feliz? Então, talvez realmente você precisa rever as suas escolhas. Então, assim, o que aquele profissional entendia que era suficiente, talvez, para um fim de um relacionamento, na minha perspectiva, vamos insistir, vamos tentar, né? Então, é mais nessa questão, porque quando fala mesmo do que a gente pensa, é o que você falou. Eu posso achar que eu estou equilibrando a pessoa porque eu estou trabalhando uma questão emocional dela. Mas e aí você vai desequilibrar, às vezes, uma espiritual? Então, essa pessoa vai continuar mancando de alguma forma. Então, a gente espera muito por profissionais que sejam extremamente éticos e profissionais em todas as formas possíveis. Mas nem sempre a gente vai encontrar. Como a gente também não vê todos os tipos de pastores que deveriam ter, como também não tem outros profissionais. Maus profissionais a gente vai encontrar independente da sua ideologia ou fé ou crença, né? Eu acho que eu conheço, já tive inclusive recomendações de terapeutas não cristãos que atendiam cristãos e eram muito bem-sucedidos, muito éticos, respeitando totalmente a fé desses cristãos, né? Como também já tive notícias de profissionais cristãos que abusaram da sua posição e revelaram segredos de consultório, o que seria passível dessa pessoa ter a sua licença cassada. Né? Então, quer dizer, nem tudo que leva o rótulo cristão de fato. Né? Então, a gente tem que ter essa sabedoria de perceber, de analisar e de julgar realmente se aquele profissional está agindo de uma maneira coerente, ética e extremamente profissional, né? E se a gente conseguir juntar as duas coisas, melhor, é o desejável, né? Que uma pessoa que tem a mesma perspectiva de fé da gente, ela realmente vai ter a gente vai poder não precisar se explicar muito. Ela já vai entender do que linguagem que a gente está falando, do que a gente está falando, inclusive para identificar quando a gente está espiritualizando alguma coisa que é um adoentamento.
né? Ela vai ter essa clareza, não, isso aí não é o que parece ser, né? Sim. Isso é muito importante, de fato. Gente, tem homem para entrar nessa conversa, produção? Vamos lá colocar um homem na nossa conversa? O psicólogo Jonathan Nazaré, gente? É Mazetti? Mazetti, o Jonathan Mazetti. Vamos lá ver. Olá! Como o nosso tema hoje é saúde mental, nós precisamos então compreender do que se trata. A saúde mental é um estado de bem-estar em que o indivíduo é capaz de usar suas habilidades de forma produtiva, lidar com os desafios normais da vida e também desfrutar de suas relações com os outros. É importante a gente cuidar da saúde mental, assim como nós cuidamos da saúde física. Quando nós estamos mentalmente saudáveis, somos capazes de pensar com clareza, tomar decisões acertadas, lidar com o estresse e nos relacionar com os outros de forma positiva e aproveitar a vida. Então, quais são os meios práticos para uma saúde mental equilibrada? Existem muitas coisas que nós podemos fazer para melhorar a nossa saúde mental. E aqui eu quero deixar algumas dicas. Primeiro, cuide do seu corpo, tenha uma alimentação saudável, exercícios físicos regulares, dormir o suficiente, são essenciais para uma boa saúde mental. Faça atividades que te dão prazer. Reserve um tempo para fazer coisas que você gosta, como ler, ouvir música, passar tempo com os amigos, familiares, praticar alguns hobbies ou até viajar. Aprenda a lidar com o estresse. O estresse é uma parte normal da vida, mas pode afetar nossa saúde mental se não soubermos como lidar com ele. Existem muitas técnicas que podem ajudar a lidar com o estresse, como exercício físico, a meditação e a terapia. Procure ajuda profissional se você precisar. Se você está enfrentando problemas de saúde mental, não tenha medo de procurar ajuda profissional. Um terapeuta pode ajudá-la a entender seus pensamentos e sentimentos e a desenvolver então um mecanismo de enfrentamento. Agora eu sei que tem algumas outras mulheres que têm mais dificuldades de mulheres casadas ou que têm filhos. E como psicólogo eu sei da dificuldade de vocês mulheres que são casadas e das mulheres que têm filhos. O quanto é dificultoso às vezes conseguir ter esse equilíbrio na saúde mental. Não podendo eliminar nem o homem e nem o filho, então nós precisamos aprender a lidar de outras formas. Quais são as dicas? Eu quero aqui deixar para você que você precisa conversar, ter uma comunicação com o seu marido e com os seus filhos. É importante comunicar-se com o marido e os filhos sobre suas necessidades e suas expectativas. Tá? Isso pode te ajudar a evitar conflitos e estresse. Reserve um tempo para si mesmo. Crie uma rede de apoio. É importante reservar um tempo para si mesmo, para fazer coisas que você gosta. Isso pode ajudá-la a relaxar e se desestressar. Peça ajuda quando precisar. Não tenha medo de pedir ajuda ao marido, aos filhos, aos amigos ou a um profissional se você estiver se sentindo sobrecarregado. Então nós concluímos então que cuidar da saúde mental é importante para todas as mulheres. E se você está se sentindo estressada, ansiosa ou deprimida, procure ajuda profissional. Você não está sozinho. Obrigado, até mais. Excelentes dicas do Jonathan. Gente, realmente, ele falou do combo. Porque às vezes a gente pensa que a coisa é desassociada, né? Então, ter uma vida saudável, alimentação saudável. E eu quero falar de uma coisa específica. Menopausa. Aqui, a produção, nós precisamos ter um programa sobre menopausa. Porque, gente, vou te contar uma coisa, viu? Ô fasezinha desafiadora. Os hormônios ficam colapsados, muita coisa acontece nesse período. A transição, né, da sua juventude para o envelhecimento é uma realidade que você tem que aprender a lidar. Muitos desafios. E eu percebo claramente que essa variação hormonal, eu comecei a fazer uma reposição hormonal recentemente, nos virei outra mulher. Às vezes a gente pensa que reposição hormonal é uma coisa da sexualidade. Não, gente. É de vida, novamente, da gente poder ter bom humor, sabe como? Pelo amor de Deus, gente, o problema não é hormônio, é quase demônio, entendeu? O meu marido falou assim, olha, quando eu aprendi a lidar com a TPM, foi a graduação. Agora eu estou fazendo mestrado e doutorado com a menopausa. Então tá aí, também é um período propenso ao adoentamento mental, gente. Então você, mulher que está na menopausa, os hormônios entram em desordem.
procure o médico, conversa com o médico sobre os seus hormônios, pratique um esporte. Gente, é igual a pílula, sabe? Da saúde, você precisa de fazer exercício físico, não é mais uma opção, é uma necessidade do seu corpo. Bora liberar endorfina, entendeu? E boa alimentação, esse tempo que o doutor falou de um jeito muito bacana, vamos ter um tempo com as amigas, vai lá, faz. Eu estou me obrigando recentemente a ter uma vez por semana, eu sento para tomar um café com uma amiga. Bom demais. Ou vamos no cinema, né, Isa? Semana que vem nós vamos no cinema, nós três vamos no cinema, entendeu? Então, assim, a gente precisa de ser intencional para a gente colher os frutos de uma vida mais saudável. Verdade. Mentalmente também. Então, você que está aí passando pelo período da menopausa, procure o profissional, conversa com seu ginecologista, vai dar uma verificada na tireoide. Eu estava com hipotireoidismo, então justificava. Eu estava só cansada, exausta, mal-humorada. Quando foi ver, era tudo hormônio, gente. Não era demônio, era hormônio. Então, assim, procura ajuda e às vezes, quando coloca tudo em ordem, os hormônios tomam um rumo, melhora tudo. Se não melhorar, liga para a doutora Marjorie. Isso mesmo. Gente, o Chá das Quatro já está acabando. Isa, Priscila, obrigada. Deixa as últimas considerações, rapidinho. Deixar a Priscila. Gente, eu acho que a gente precisa olhar mais para si, sabe? Assim, a gente que é mulher, a gente faz muita coisa ao mesmo tempo e a gente, às vezes, olha pouco pra gente. A gente compra a brusinha nova, olha pro nosso visual externo, mas pro nosso interior, às vezes, falta tempo e intencionalidade da gente olhar pra gente mesma, ter o seu tempo sozinha com você, sem seu marido, sem seus filhos, sem suas amigas. Olhe para você e entenda o que está acontecendo dentro do seu coração. Eu acho que é isso mesmo. Vou endossar o que a Priscila falou. Eu acho que essa autoanálise, ela é muito necessária. E se você realmente acha que você não está conseguindo lidar com o momento que você está passando de vida, seja ele qual for, procure uma pessoa com que você tenha uma indicação, não vá em qualquer pessoa, alguém que você já conhece. Acho que é extremamente importante a gente realmente procurar pessoas que a gente vai se identificar mais, para que realmente seja algo que vai fazer sentido para você e que vai ser bênção para sua casa toda. Obrigada, meninas. Marjorie, querida, muito obrigada por compartilhar com a gente as suas vivências como médica. Que Deus continue usando a sua vida como instrumento poderoso. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Você de casa, pegue todas essas dicas e não sofra sozinha. Por favor, busque ajuda. Não demonize o que a ciência está aí disponibilizando para que você viva com qualidade de vida. Até o próximo Chá das Quatro, se Deus quiser. Até lá.